Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o laudo médico na perícia judicial quando é favorável ou desfavorável ao segurado. O que acontece quando o laudo é favorável ou desfavorável no processo? Quais os próximos passos? E o que acontece se for favorável e o que acontece se for desfavorável? Os próximos passos, para você entender, você que está nessa situação, realizou a perícia ou vai realizar, está com dúvidas. Meu laudo médico foi favorável. E agora? Meu laudo médico foi desfavorável. Eu vou perder o processo? O que vai acontecer? Então, nesse vídeo, eu vou estar esclarecendo aqui, tirando aqui as dúvidas, para que possa te ajudar e você fique ciente o que acontece nesses dois casos do laudo ser favorável ou desfavorável no processo judicial contra o INSS. Você que entrou com processo, já realizou a perícia, ou entrou com processo, vai realizar a perícia ainda, ou teve o benefício negado no INSS, infelizmente está pensando de entrar com processo e tem dúvidas relacionadas a esse assunto. Então esse vídeo é para você, para que possa tirar suas dúvidas, beleza? Quando você entra com processo judicial contra o INSS, é necessário passar por uma perícia médica para ser avaliada ali a situação do segurado. No caso, se for para requerer um benefício aí, como eu já falei em outros vídeos aqui, no caso, um benefício que você tem direito de receber porque não tem condições de trabalhar, do auxílio doença, aposentadoria por invalidez, o benefício BPC-Loas, benefício assistencial, ou também no caso de um benefício aí, o auxílio acidente, um benefício indenizatório. Então, nesses casos, é preciso passar por uma perícia durante o andamento do processo, uma perícia chamada perícia judicial, que você passa por um perito judicial, vai te avaliar. A pessoa fala, mas eu entrei com processo, mas precisa realizar essa perícia, eu tenho minha documentação, meus exames, meus laudos fornecidos pelos meus médicos, que me acompanham há um bom tempo já. É necessário passar? Sim, é necessário, não tem como fugir dessa perícia, tem que passar pela perícia judicial, mesmo você tendo a sua documentação que comprova que você não tem condições de trabalhar, tem um problema de saúde, está te impedindo de trabalhar, mesmo assim é necessário passar pela perícia. Você vai passar por essa perícia, vai ser avaliado por um perito judicial, especialista no seu problema de saúde. Tem um problema no joelho, vou passar pelo ortopedista. Então, nessa perícia você vai ser avaliado. Lógico que a perícia é muito importante, como também a sua documentação. Por exemplo, eu tenho os laudos que os meus médicos forneceram, mas o perito judicial vai fazer um laudo? Sim, ele vai fazer. Mas esse laudo que o perito judicial faz é bem diferente dos seus laudos. Por quê? O laudo do perito judicial ele tem muita validade para o juiz. Por quê? O perito judicial é o braço direito do juiz. O juiz ele não tem especialidade médica. Então, ele determina que um perito judicial, da confiança dele, faça essa perícia com você. Então, por isso que o laudo do perito judicial, se for ver, tem mais validade do que os laudos do seu médico. Não que os seus laudos não valem. Vale sim, os laudos fornecidos pelos seus médicos têm muita importância no andamento do processo. Eu vou até falar mais para frente aí, quando os seus laudos são atualizados, fornecidos pelos seus médicos, uns laudos bem feitos, isso vai fazer toda a diferença lá no fim do processo. Eu vou explicar por quê. Então, seus laudos é importante? Só que o laudo do perito judicial tem mais validade para o juiz, porque o perito judicial é o braço direito do juiz. O juiz confia plenamente no perito judicial. Não que, como eu já falei aqui, os seus laudos não têm validade. Tem sim, mas o laudo do perito judicial tem mais validade. Então, validade que eu falo assim se for comparar entre os laudos dos seus médicos, entre o laudo do perito judicial, vai ter mais peso o laudo do perito judicial. Mas outra coisa também, os seus exames, por exemplo, é muito importante os exames, porque os exames, se você conseguir os exames atualizados,
o mais possível que você conseguir, porque os exames contam que você tem um problema de saúde. Então, quando o seu advogado dá início no processo ali, ele distribui a sua documentação no processo, ele vai lançar ali seus documentos pessoais, exames, laudos. Então, os exames é muito importante. Então, o perito judicial ele tem acesso aos seus exames. No dia da perícia, é importante você levar os documentos, todos os documentos, lógico que tem que levar documentos pessoais e os documentos relacionados ao seu problema de saúde. Então, como o perito ele já tem acesso ao processo, ele já vai ver ali qual que é o seu problema de saúde, a sua situação, tem acesso aos seus exames, ele vai ver que você realmente tem um problema de saúde. Ah, eu tenho um problema de saúde, o perito está vendo que eu tenho um problema de saúde. Para que essa perícia? Porque a perícia ele vai te ver pessoalmente, então ele vai te avaliar fisicamente. Ele já sabe que você tem um problema de saúde, através de seus exames, através dos seus laudos que os seus médicos relataram e tal. Só que essa perícia presencial, ele vai ver ali presencial você, vai fazer um exame físico em você, para ver se realmente ele já sabe que você tem um problema de saúde. Só que ele vai ver, ele vai te avaliar para ver se realmente esse problema de saúde que você tem te impede de trabalhar. Ele vai me avaliar como? Ele vai fazer um exame físico em você. Lógico que é bem prático ali, bem rápido e tal, mas ele vai fazer um exame, vai fazer alguns, dependendo qual for o seu problema de saúde, vai mandar você fazer alguns movimentos para ver qual que é a sua dificuldade, para ver se realmente você não tem condições de trabalhar. Então ele vai fazer esse laudo, após ele te avaliar ali, ele vai fazer algumas anotações ali, ou no computador, num papel mesmo, para depois de alguns dias ele fazer esse laudo judicial. Ele tem até 30 dias para fazer esse laudo. Lógico que, infelizmente, a gente sabe como funciona, às vezes demora mais de 30 dias, tem pessoas que ficam um bom tempo aí aguardando para sair o laudo, o resultado da perícia, mas o prazo é 30 dias. Às vezes acontece, é difícil acontecer, mas às vezes já sai dentro de uma semana, 2 semanas, já sai o resultado. Depende da situação, depende da região onde a pessoa mora, tal. Às vezes sai mais rápido, outros lugares demora mais, mas o prazo é 30 dias. Então, depois dele fazer a perícia com você, anota ali algumas informações que ele vai pegar com você, com as informações que já tem no processo. Depois de alguns dias ali ele faz o laudo judicial. Então, nesse laudo judicial ele vai dar o parecer dele, o que ele encontrou ali em você no dia que ele realizou a perícia presencial. Ele vai contar toda a situação ali, o que ele presenciou no dia que realizou a perícia com você. Então ele vai falar ali se a sua incapacidade, por exemplo, se ele comprovar que você realmente não tem condições de trabalhar por conta do seu problema de saúde. Então ele vai falar se a sua incapacidade é temporária, no caso para receber um auxílio-doença, se é permanente, no caso para uma aposentadoria, ou até mesmo se você tem alguma sequela ali, por exemplo. No caso de uma sequela, então você tem direito de receber o auxílio acidente, que é 50% do auxílio doença quando você recebia, o INSS cortou. E você pode trabalhar no caso do auxílio acidente, que é um benefício indenizatório. Agora no caso do auxílio doença, o aposentadoria não pode trabalhar, porque você não tem condições de trabalhar, tá? No momento ali não tem condições de trabalhar, porque a sua incapacidade é total, ou é temporária por auxílio doença, ou é permanente para aposentadoria por invalidez. Aí nesse caso, se ele falar que você tem uma incapacidade para o trabalho, que seja temporária ou permanente, como eu já falei, então nesse caso, ou se a incapacidade no caso de uma sequela, então nesse caso o laudo significa que é favorável. Então as chances de conseguir o benefício são muito grandes, porque como eu já falei aqui, o perito é o braço direito do juiz. Normalmente, se o laudo é favorável, normalmente o juiz vai conceder o benefício. Lógico que não existe uma regra 100%, até porque tem casos que o laudo, mesmo sendo favorável, o juiz pode ser contra, ou sendo desfavorável, o juiz pode ser o contrário também. Mas normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito. Aí pode acontecer também que simplesmente o perito lá, infelizmente, fale que não existe incapacidade no seu caso, no seu problema de saúde, que se você estava incapacitado de trabalhar, mas já se recuperou, que o INSS te negou o benefício
de forma justa ali que você realmente não tem direito de receber o benefício. Então, nesse caso, o laudo é, infelizmente, desfavorável. Então, o perito ali, diante da perícia, ele, no entendimento dele, que você está pronto para voltar para o mercado de trabalho. Então, significa que o laudo é desfavorável, infelizmente. Agora, o laudo sendo desfavorável, fica mais difícil para que você consiga comprovar para o juiz que tem direito de receber o benefício. Porque, imagina aí, o perito, que é o braço direito do juiz, como eu já falei aqui, falar que você não tem condições, que você não tem capacidade para o trabalho, que você está pronto para voltar para o mercado de trabalho. Então, infelizmente, as chances de conseguir o benefício fica muito difícil, mesmo a sua documentação ali falando diferente. Os seus médicos falando que você não tem condições de trabalhar. Então, entre os seus laudos fornecidos pelos seus médicos e a decisão ali do perito falando, fazendo o laudo desfavorável, então, infelizmente, as chances ficam mais difíceis de você conseguir o benefício. Lógico, mesmo sendo desfavorável, o juiz no fim do processo ali pode conceder o benefício? Pode, mas é muito difícil, como eu já falei aqui, porque o perito é o braço direito do juiz. Então, digamos que o laudo do perito judicial é 90% ali para o juiz, se for favorável, te conceder o benefício, ou se for desfavorável, não te conceder o benefício. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Após esse laudo ser feito, o laudo é juntado ao processo. Então, o juiz ele dá um prazo ali para que as partes do processo se manifestem referente ao laudo. Mesmo que seja favorável, então as partes vão se manifestar referente ao laudo. Tanto o seu advogado, se for favorável, beleza, não faz muita diferença. Provavelmente o seu advogado não vai falar contra o laudo, até porque foi favorável. Lógico, se o seu advogado pretende uma aposentadoria e o perito fala que a sua incapacidade é temporária com auxílio-doença, aí, no caso, o seu advogado pode fazer a defesa ali para tentar reverter a situação para conseguir a aposentadoria, mas sendo favorável, beleza. Agora, no caso, sendo desfavorável, nesse caso, o juiz vai dar o prazo também ali de 15 dias para as partes se manifestar. Então, nessa hora, o seu advogado vai fazer a sua defesa. Digamos aí que, infelizmente, o laudo foi desfavorável, totalmente desfavorável. Então, se o advogado tem 15 dias ali, após o juiz dar o prazo ali, para se manifestar e fazer a sua defesa. Como assim vai fazer a defesa? Vai fazer a defesa baseado na sua documentação. Como eu já falei aqui, você tem exames comprovando que você tem um problema de saúde ali, então não tem condições de trabalhar, comprovando ali com os laudos dos seus médicos. Às vezes a pessoa tem vários laudos ali, vários médicos ali diferente, falando que a pessoa não tem condições de trabalhar e tal. Então, o advogado vai trabalhar em cima da sua documentação para reverter a situação e até mesmo tentar ali conseguir impugnar o laudo. A impugnação do laudo é o quê? Que, baseado na sua documentação, você não tem condições de trabalhar, então o laudo do perito judicial não tem validade. O seu advogado pode tentar uma impugnação sobre o laudo. É difícil isso acontecer? Lógico, é difícil, infelizmente, mas é possível porque tem casos que o advogado consegue ali reverter a situação. Mesmo o laudo sendo desfavorável, o advogado faz uma boa defesa ali, baseado na documentação do segurado ali. Então, consegue reverter a situação e o juiz acaba concedendo o benefício. Isso é difícil acontecer porque, como eu já falei aqui, repeti várias vezes, porque o perito é o braço direito do juiz. É difícil acontecer, mas é possível, porque tem casos que já aconteceu do laudo ser desfavorável e o juiz, quando vai sentenciar o processo, dá a sentença ali concedendo o benefício para o segurado. Então, pode acontecer também que o laudo é desfavorável, o juiz não concede o benefício. Então, mesmo assim, o seu advogado, juntamente com você, ele vai conversar tal, ele pode recorrer para uma segunda instância. Então, ele recorre, ali em primeira instância perdeu, por exemplo. Então, ele pode recorrer para uma segunda instância e pode conseguir reverter a situação em uma segunda instância. É difícil também, porque como a decisão da primeira instância foi desfavorável, o juiz não entendeu que você tem direito de receber o benefício, então
a segunda instância fica difícil também, mas é possível porque tem casos que a pessoa, o segurado ali juntamente com o advogado, consegue reverter a situação na segunda instância. Então, imagine aí, na segunda instância, aí, primeira instância você perdeu, na segunda instância você ganha. Então, aquela decisão da primeira instância não tem mais validade, então o que vai valer é a da segunda instância, então você conseguiu o benefício. Então, tudo isso pode acontecer no processo. Por isso que às vezes a pessoa fala, ah, meu processo já tem mais de 1 ano, 2 anos, e não saiu a decisão ali, não tenho condições de trabalhar, estou aguardando e tal. Então, por isso que isso acontece. Infelizmente, tem uns estados, uns locais que demora mais do que outros. Às vezes, um local sai mais rápido, outros locais demora mais. Então, isso pode acontecer num processo judicial, que às vezes uma das partes recorre ali da primeira instância, vai para a segunda instância, imagina aí, vai demorar mais ainda. Então, tudo isso pode acontecer em um processo judicial aí quando você entra contra o INSS. Quando ali a perícia é favorável, o juiz ali em primeira instância concede o benefício, o INSS não recorre, beleza. Aí, em seguida ali o processo vai ser transitado e julgado, não vai mais caber recurso, o INSS não vai mais poder recorrer quando é transitado e julgado. Aí, beleza, aí vai ser mais rápido, porque foi resolvida a situação ali em primeira instância. Agora, quando vai para a segunda instância, aí a demora muito mais ainda. Então, tudo isso pode acontecer em um processo contra o INSS. Por isso que, infelizmente, tem pessoas que ficam 2, 3, até 4 anos. Infelizmente, tem casos, a pessoa fica 4 anos aí num processo aí para chegar ao fim desse processo. Às vezes até começa a receber um benefício ali, por exemplo, numa tutela antecipada, ou às vezes antes da perícia até consegue receber o benefício, começar a receber o benefício antes da perícia. Isso é possível. Após dar entrada no processo, o advogado ele pode pedir uma tutela antecipada. Por exemplo, a sua documentação ali não deixa dúvidas que você tem direito de receber o benefício. Seu advogado pode pedir uma tutela antecipada mesmo antes da perícia. Aí o juiz determina que o INSS começa a pagar o benefício e o andamento do processo ali continua para ver lá no fim qual vai ser a situação. Mesmo antes da perícia, isso é possível. Ou depois da perícia, quando a perícia é favorável, o advogado pode pedir essa tutela antecipada. Vai depender aí, o advogado vai analisar o caso e ver se é possível pedir essa tutela antecipada. Porque não é tão simples assim o juiz aceitar uma tutela antecipada, até porque a perícia, como eu já falei aqui, a perícia judicial é muito importante. Agora, realizou a perícia judicial, aí vai ter um andamento ali do processo. Foi favorável, aí o advogado pode pedir a tutela antecipada e o juiz pode aceitar. Como a perícia foi favorável, é mais fácil ele aceitar essa tutela antecipada. Aí, imagina aí, você começa a receber o benefício e aguarda ali o fim do andamento do processo, o fim, para ver qual vai ser a situação. Aí, se a tutela antecipada for aceita, você começa a receber o benefício, mas vai ficar aguardando o andamento ali para ver qual que vai ser a sentença no fim do processo. E também tem os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações e desejo aqui do fundo do coração que dê tudo certo, que você consiga receber o seu benefício no fim do processo. Aí o juiz conceda o seu benefício e dê tudo certo. Beleza? Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.